deixa eu te apresentar primeiro, que se você quiser se apresentar também, mas é que eu sei, é que o doutor André é ginecologista, é especialista em saúde da mulher, trabalha muito com essa questão da infertilidade, inclusive tem curso sobre síndrome de ovários policísticos. Parece que o pessoal te chama de doutor Sop, eu não sei se é isso mesmo, é Não, o isso? doutor Sop é meu sócio, que é Sérgio. A gente tem um Como curso é, é juntos. aquele que E está no aí o curso junto com Serjão, você, Serjão é comigo, ele que é que faz uma o live com você Instagram de do doutor vez em quando. Sop é dele. É, exatamente, o Instagram do Ah, doutor então. Sop é dele. Mas você Nós sabe que eu temos acho, esse curso, né? Protocolo talvez porque Sop, que é um vocês curso estão. nosso. Talvez porque você esteja junto com ele, muita gente fala também, o doutor André, o doutor Sop, muita Isso, gente fala, por causa do curso. E acho exato. maravilhoso, porque eu costumo falar, André, e aí você pode complementar a sua apresentação como você quiser, mas eu costumo falar assim para os meus alunos nutricionistas, médicos, profissionais da saúde que fazem os cursos online. Agora eu estou com o protocolo Andréa Frix com inscrições abertas, você sabe que você Sim, também tem curso, essa vibe nossa. Mas eu costumo dizer para os profissionais que quando a gente escolhe ser um profissional da saúde, seja o nutricionista, o médico, o dentista, a gente escolheu primeiro ser profissional da saúde. Então, a premissa do exato. nosso trabalho é ser um educador em saúde, é levar Uhum, saúde para as pessoas, não importa a nossa área. E a gente vai segmentando de acordo com cada um com a sua exato. atuação. Mas a gente tem essa Perfeito. obrigação de. E tudo isso requer muito da gente, né? O Instagram requer muito, tudo requer uma dedicação muito grande, embora também a gente tenha um retorno, claro, é incrível isso, mas requer muita dedicação, mas a gente faz por amor, não é não? É verdade. Muito empenho, viu? Muito empenho, mas eu acho, André, que é uma coisa importantíssima. Nós temos uma missão de contribuir com a melhora da qualidade de vida das pessoas. E a É, forma que a gente consegue, dentro da nossa área, né, de profissionais da saúde, impactar é exatamente através de fornecer conhecimento. é, Acho que quanto mais a gente consegue passar conhecimento para as pessoas, mais as pessoas entendem a importância de ser saudável. E ser saudável é uma construção diária, né? É a exato. abdicação das coisas que te fazem adoecer e a opção de escolher coisas que te fazem ser saudável. Então, o tempo inteiro você tem duas opções: quero ser saudável ou quero não ser saudável. Isso é uma É. opção que você tem que fazer a cada momento. É uma escolha diária, eu acho. E é um desafio É, diário, principalmente nesse mundo que a gente está vivendo hoje. E realmente aquilo que a exato. gente fala, aquela máxima que a gente fala há muito tempo, o conhecimento liberta, né? O Sim, sem conhecimento dúvida. liberta. Eu coloquei hoje, em homenagem à nossa live, um post, inclusive de um artigo que eu já li há muito tempo, eu até falo dele no meu livro, de uma previsão aí da doutora Shana, uma americana que faz uma previsão no livro dela, de que em 2050, cerca de 40% da população mundial não vai conseguir engravidar naturalmente mais. Uhum. Então, isso é uma afirmação, mas a gente que trabalha com isso, a gente que lê artigo, a gente sabe que o mundo está caminhando a passos largos para essa realidade. Então, eu Uhum. queria te ouvir em relação a isso. Você trabalha com isso, você atende todo dia, você ensina isso. O que você acha, André, na sua concepção? Por que o mundo está caminhando para esse rumo? Se você acredita nessa perspectiva dela de 40%, é muito impactante. É muito 40% impactante. da população mundial é uma projeção que ela faz, depois de Sim. uma meta-análise que ela fez com mais de 40 e tantos mil homens, um trabalho, depois ela escreveu esse livro. O que você acha sobre isso tudo? O que você vê disso tudo? Olha só, e isso é bem interessante, essa tua pergunta, porque pode até fazer sentido em um aspecto. Eu vou te dizer qual. Dentro da saúde da mulher, eu me dedico a estudar duas grandes doenças, que são a síndrome dos ovários policísticos e endometriose. Essas doenças, em conjunto, afetam 20% de todas as mulheres em idade fértil. E são as doenças em saúde da mulher mais associadas com subfertilidade e infertilidade. E a gente tem Uhum. visto que a cada ano a incidência, ou seja, o número de novos casos de ambas as doenças tem crescido de forma avassaladora, por vários fatores, alguns que Uhum. são conhecidos, outros que a medicina ainda não sabe. Mas um dos principais, e é um dos grandes motivos dessa live de hoje, é a mudança do padrão alimentar. Esse padrão alimentar ocidental, associado a um consumo de uma grande quantidade de alimentos embutidos, enlatados, industrializados, de junk food, de alimentos ultraprocessados, de comida rápida, aquela massa, né, que você desembala e não descasca, que na verdade não são alimentos, mas são produtos alimentícios.
E a gente tem tido esse padrão de alimentação cada vez maior, e este padrão de alimentação tem nos adoecido e tem sido grande responsável, por exemplo, em saúde da mulher, para o aumento do número de casos de ambas essas doenças, que são responsáveis por 20% dos casos de subfertilidade em saúde feminina. Então, não sei te dizer se essa projeção vai acontecer. Espero que não. Espero que a gente consiga, através desse trabalho de formiguinha que a gente faz, que os profissionais da saúde estão fazendo, utilizando as redes sociais como um canal de porta-voz da boa notícia, tentar convencer as pessoas a terem hábitos mais saudáveis e, com isso, transformar a realidade da sua vida reprodutiva. Entre outros fatores que pode justificar, cada vez mais os casais têm adiado a fertilidade, né? O planejamento reprodutivo ele tem sido adiado por uma série de fatores. Hoje em dia a expectativa de vida está muito maior e a demanda profissional cresceu em paralelo a tudo isso. Então a gente tenta se aperfeiçoar mais, se especializar mais, fazer mais cursos, se dedicar mais, fazer pós-graduação. Isso tudo tem consumido muito tempo e aí a gente esbarra em um achado é que os ovários das mulheres, infelizmente, não vêm acompanhando essas mudanças na Não está longevidade. dando conta de Não esperar. está dando conta. De esperar fazer o mestrado, o doutorado, a residência. E aí o ovário, olha, querida, o tempo está passando, e aí? Exatamente, esse é o grande problema, porque a fertilidade da mulher começa a cair após os 28 anos. Isso é muito impactante, porque 28 anos é uma mulher muito jovem, às vezes nem começou a vida profissional aos 28. E aí você tem uma nova girada, uma nova inflexão da fertilidade da mulher muito grande aos 35, que também é um momento muito jovem. Quando você vê 35 anos, você terminou o seu curso, fez uma pós-graduação e está ali começando a sua vida de trabalho. E aí, aos 40 anos de idade, a chance da mulher engravidar espontaneamente é menos de 10% por mês. Então, ela já tem uma chance de ser infértil em quase 90% dos casos. Então, é muito complicado esse fato da gente estar postergando a fertilidade, a maternidade, e não estou dizendo que isso a gente tem que estimular alguém questionar, a ter filho. Não, isso faz parte da programação de cada um. Mas é importante ter o conhecimento de que, se está pensando em postergar a fertilidade, às vezes uma coisa que é interessante, congelamento de óvulos pode fazer sentido para algumas pessoas, congelamento de embriões para outras pessoas, enfim. Então, tem que adaptar o conhecimento à realidade de cada um, de cada casal, as perspectivas e a programação gestacional que faz sentido para cada casal. Então, é importante a gente ter esses parâmetros. É muito importante, é muito impactante a sua fala. O meu marido é ultrassonografista, uma das especialidades dele. E ele sempre me falou isso. Olha Doutor que Ítalo honra. Rachid, Olha que honra, doutor Ítalo Rachid. Temos que fazer coração para você mesmo. Que coisa boa ter você aqui na nossa live. Que honra! Se quiser entrar na live, manda aí que a gente já te coloca dentro, não é não? Com certeza, uma honra ficar ao lado do mestre. Meu Deus, que coisa linda, que honra. Um beijo na família aí. Acho que ele sempre falou isso para mim, que dentro do meio dos ultrassonografistas, mesmo numa outra, até numa realidade mais antes dessa parte dessa medicina mais preventiva e tudo, que muito, ele estudava isso, que o auge da questão da fertilidade feminina em torno de 20 e poucos anos, né? Uma mulher com 22, 24, porque depois já começa a mudar tudo. Só que isso, antigamente, antes de eu entrar para essa área, comecei a estudar fisiologia, mais especificamente no mestrado, doutorado, eu achava, gente, não é possível, 24, dizer que o auge é 20, 24, quer dizer, isso é muito distante da nossa realidade. Então, acho que para todo mundo que está acompanhando aqui, para os médicos, nutricionistas, para as mães, para as pessoas que estão acompanhando essa live, acho que já fica um dado muito importante. E aí, eu fazendo um link aqui, deixa eu só fazer um parênteses para a gente, além de agradecer a presença do Ítalo, agradecer a presença de todo mundo, né? Porque tem tanta gente incrível nessa live aí. Quero mandar um beijo para todos. Entrou aqui também, minha Camila, maravilhosa, Roberta Souza, Jéssica, tem tanta gente maravilhosa. Fiquem até o final, Brasil, porque tem muita coisa boa nessa live, tem muito pano para manga desse assunto. E a gente conta até com a contribuição de vocês. Quem quiser fazer algum comentário ou deixar alguma dúvida, coloca aqui embaixo na interrogaçãozinha. Compartilha a live com todo mundo também nesse aviãozinho que tem aí embaixo. Deixa seu like, vamos fazer logo nossa propaganda. Já aproveito para dizer para todo mundo que o meu protocolo Andréa Frix está com as inscrições abertas no link da bio. É meu curso que eu falo do preparo para gravidar, da gestação da infância, é um curso muito bom. No final eu vou falar mais detalhadamente para vocês. E agora tem uma novidade, né, André? Acho que você está por dentro disso.
que a gente está até parcelando no boleto. Minha equipe fez uma reunião comigo hoje, a gente vai aproveitar para fazer isso para que mais pessoas possam se informar. É muito bom a gente que trabalha com cursos online. Tem uns depoimentos. Ontem entrou um depoimento no meu Instagram de uma professora de nutrição. Ela é nutricionista, professora de nutrição com muitos anos de experiência, que fez o protocolo Andréa Flix, e ela dá o depoimento dela e isso emociona muito a gente. Eu realmente acho que a gente capacitar outros profissionais é a nossa missão, porque a gente dissemina isso. Né? Então, é muito importante que a sua missão, a minha, o doutor Ítalo, todo mundo que está aí. Mas, voltando a esse assunto de postergar, eu queria puxar um pouco também para o lado do homem, né? Porque a gente ainda tem muito essa cultura de dizer que a mulher, né? Eu acho que a sociedade ainda tem muito essa história da culpa da mulher, mas quando você diz a questão, você está puxando aí para a saúde dos ovários, de todas as células, enfim, a questão da idade. Mas tem outras questões também. Uma questão é que quanto mais velho a gente fica, mais contaminada a gente é também. Porque mais tempo a gente comeu errado, maior o percentual de gordura. Eu até deixei meu livro aqui do Epidemia do Plástico, eu falo dos disruptores endócrinos, que eu lancei em 2019, para deixar depois uma fala de uma pergunta até que eu recebi, mas quero te ouvir, e depois eu vou complementando. Mas no livro eu falo isso muito, porque os disruptores endócrinos são lipofílicos, né? Eles têm tropismo pela célula gorda, pela célula de gordura. E uma das questões que eu mais vi sobre a pesquisa da saúde da mulher, em relação à saúde da mulher e disruptores endócrinos, é que a gente vai acumulando esses disruptores endócrinos ao longo da vida no nosso tecido gordo. Então, a mulher, quando ela vai envelhecendo, e o homem também, claro, mas quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tender, a gente tem que sofrer mais para ficar mais seco depois dos 30, depois dos 40, é a lei da natureza. É a lei do metabolismo, que não permite retroceder, né? Isso, a gente tem que avançar. Só que à medida que a gente avança, a gente tende a ficar com percentual de gordura. A gente tem uma tendência a reservar mais. E com isso, a gente também fica mais contaminado, porque à medida que a gente estoca mais disruptores endócrinos, o que é muito trágico, André, e do ponto de vista meu da saúde da mulher e da criança, por exemplo, tem papers bem assim, importantes relacionando, por exemplo, a presença do bisfenol A e de outros disruptores endócrinos no leite materno, porque quando tem todo aquele mecanismo para amamentar, todo esse trabalho, essa questão do metabolismo da gordura, acaba trazendo esses disruptores, o que é também muito trágico. Então, eu acho que os fatores se somam. Eu acho muito importante você começar falando isso, porque parece que ela só teve um ovário policístico, ela só teve alguma coisa, mas não é, tem uma história por trás, não é isso? Isso, e mais interessante do que isso, André, quem já me assistiu em outras lives, já me ouviu falar sobre isso, de uns 5 anos para cá, começaram a sair diversas publicações científicas mostrando exatamente isso que o seu protocolo mostra, que a nossa preocupação, ela não deve ser apenas para a mulher que está agora com 28, 30 anos querendo engravidar. Porque se a gente tivesse esse cuidado, o que é que esses trabalhos têm mostrado? É que a passagem, a gente sabe que a gente nasce com um potencial genético para a expressão dos nossos genes, e isso já pode ter sido modulado pelas escolhas da nossa avó. Sim, aí você vai dizer, para, André, que eu não estou entendendo nada. Você que não é colega nosso que está por dentro dessa parte, entenda uma coisa. Quando uma mulher está grávida de um feto feminino, este feto feminino que está na barriga da mulher que está grávida, ele já tem óvulos que vão gerar os netos dessa mulher que está grávida. Então, imagine a situação aqui de Andréa. Quando a mãe de André estava grávida, imagine que aqui é a mãe de André, André estava dentro da barriga da mãe, os óvulos de André já começaram a sofrer influência das escolhas da mãe de André, enquanto André não tinha nem nascido. Então, isso é uma coisa que tem atraído muita atenção da comunidade científica, porque cada vez mais algumas doenças estão ficando mais frequentes nessas gerações atuais e coisas que a gente não via com a mesma frequência há 20 anos atrás na outra geração, na geração da minha mãe, na geração da minha avó. E aí, quando a gente começa a avaliar o padrão de vida, o padrão de alimentação, o estilo de sono, as escolhas que as nossas avós fizeram, a gente começa a entender um pouquinho sobre o reflexo na nossa saúde de hoje. Então, por exemplo, se uma mulher já começou quando estava grávida de uma menina, começou a ser exposta a contaminantes ambientais, por exemplo, todos esses produtos que têm cheiro de casa nova,
eles estão contaminados por vários contaminantes ambientais, os xenoestrogênios, os fitalatos, o bisfenol A, entre uma outra infinidade de metais pesados. Então, isso ali começa a mexer com o metabolismo da própria menina que está aqui dentro da barriga e com os gametas que vão gerar gerações futuras. Então, veja a importância que o conhecimento desse tipo de informação traz para uma menina que está pensando em engravidar, ou para você que está pensando em ser mãe. Então, assim, a gente tende a sempre achar, tá grávida, tudo vai dar certo. Vai tudo dar certo. Deus realmente ajuda, porque Deus é bom e maravilhoso. Mas faça a sua parte. Tem uma colega nossa, Bruninha Pitalu, que também é outra estudiosa de programação gestacional, e Bruna parafraseou uma frase de um outro colega que diz que a grávida não deve comer por 2, mas ela deve ser saudável por 2. E é isso mesmo, eu diria saudável por 3, porque ela comanda 3 gerações. A que está na barriga dela, a próxima e a subsequente. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. Em relação aos disruptores endócrinos, eu estava até lendo, estou exatamente na página, parece até mentira. Eu estava lendo um trabalho que é do meu novo curso de endometriose, e ele estava mostrando aqui exatamente o que você acabou de falar. Alguns disruptores endócrinos, como dietilestibestrol, bisfenol A e fitalatos, aumentam a exposição estrogênica, culminando com um risco aumentado para a endometriose. Então, essa incidência aumentada de endometriose provavelmente está ligada a uma modernização da sociedade, muito exposta a contaminantes ambientais o tempo inteiro. Sim. A cosméticos o tempo todo, né? Exato. Quando eu escrevi esse livro, André, eu escrevi, na verdade, eu fiz o doutorado, né, na UFES, estudando bisfenol A. Então, eu estudei a contaminação por bisfenol A do ponto de vista cardiovascular nos homens, no sexo masculino e machos, aumentando o dano e o risco cardiovascular, aumentando o estresse oxidativo, porque do ponto de vista endócrino já é muito consagrado na literatura. Sim. Então, a gente quis estudar do ponto de vista cardiovascular. É muito interessante o trabalho, qualquer pessoa pode acessar, é só entrar no PubMed, colocar meu sobrenome lá, Friques, que é do meu nome aí, Andréa Friques, que é a única Friques até hoje que está lá no PubMed sou eu. Então, você vai conseguir pegar, que eu saiba, a não ser que tenha entrado mais algum aí. Mas você colocando Friques lá, vai pegar os trabalhos, são 5 publicações muito interessantes. No meu doutorado, André, eu mostrei, você está falando do disruptor, esse assunto dá para a gente fazer uma live de 30 horas, pelo menos. Fazer uma pós-graduação. Eu já estou aqui falando, oh, meu Deus, deixa eu nichar aqui na mulher, mas assim, no homem é muito impactante essa ação estrogênica. Então, você está falando aí, aumenta. Eu coloquei aqui alguns dados, eu anotei alguns dados do meu livro, porque aí eu revisei mais de 300 artigos para escrever o livro. Então, eu já tinha feito a tese e tudo, e falei, vamos escrever isso para poder levar para a comunidade que não está na academia, entender o que esses disruptores endócrinos fazem, porque é muito mais grave do que a gente pensa. Quando eu estava escrevendo o livro, André, por o meu marido ser médico e adorar estudar também, ele é dessa área de nutrologia, ortomolecular também, sim, foi aluno do Ítalo, primeira turma, muitos artigos ele lia também. Então, como eu fiz debrucei sobre muitos artigos, então ele lia alguns, eu lia outros, ele mandava para mim, eu lia ele. E a gente discutia. Eu juro para você, tinha artigo que eu lia e eu falava para ele assim, lê esse artigo aqui, tá, mas não comentava nada para não influenciar a interpretação dele, nada, para depois a gente discutir, porque eu caía meu queixo. Eu pensava assim, não é possível que eu entendi certo. Não é possível que essa dose aqui, desse único disruptor endócrino, uma dose aceitável, vai fazer esse peixe. Tem um estudo que mostra... o glifosato caiu a patente no ano 2000 e de lá para cá vem sendo usado no mundo inteiro porque ficou muito barato. O glifosato é muito usado na lavoura do trigo, da soja, do milho, dos transgênicos aí pelo mundo afora. Tem um estudo que mostra, eu chego e me arrepio, um estudo que foi feito, um estudo brasileiro, muito bem documentado inclusive, em que eles usaram dose de glifosato, a dose que é permitida pela Anvisa, por todos aí, na ração do peixe. E uma espécie de peixe que cruzava uma vez só na vida. E não houve cruzamento. Então, assim, o artigo ele mostra, não houve nem interesse do macho na fêmea. Então, o artigo ele questiona assim, que naquela espécie que cruza uma vez na vida já é uma tragédia.
Mas você Uhum. imagina isso do ponto de vista ambiental, do próprio ecossistema, das cadeias alimentares, de tudo que vai acontecer. Porque Claro. aquilo ali eram doses aceitáveis. Eu fiz só um resuminho aqui. Já que eu fiz esse resumo, deixa eu falar. Por favor, que eu vou E aí eu anotar volto. tudo. Depois te mando os prints aqui. Mas tudo que você falou aí em relação à saúde feminina, a questão dos nossos avós, fala de epigenética, né? E depois a gente pode Isso. voltar nesse ponto. Porque o que eu penso assim, André, o que a minha mãe comeu quando ela estava grávida de mim, influenciando os meus ovos, os meus filhos, os meus netos, é muito, muito menos pior do que as mães de hoje comem. A minha mãe, que Certeza. morava lá na roça, lá no interior, lá em Aimorés, ela não comia fast food. Ela podia até comer muito doce, ela podia comer muito errado, mas o muito errado que ela comia era comida de verdade. Exato. E ela não tinha unha em gel, e ela não tinha cílios postiços, e ela não tinha química, e ela não se maquiava. Então, quando eu pego no meu consultório é lotado. Eu falo que se não fosse trágico, seria incrível, mas o meu consultório é lotado, repleto de crianças, trabalho com lista de espera de crianças. E eu posso falar para você, afirmar para você que eu vou chutar aqui que cerca de 80% dos pacientes que eu atendo, sejam gestantes ou crianças, são pessoas com problemas, adoecidos por questões de origens nutricionais. É claro que é a minha amostra, não estou dizendo que é 80% do mundo, mas a minha amostra é uma amostra adoecida. É a geração que toma Ritalina, é a geração que tem que tomar remédio para acordar, para dormir, é a geração que tem enxaqueca crônica. É essa geração que eu estou atendendo. Mas essa geração são os filhos das mães de agorinha pouco. Vai Exato. chegar o tempo que essa geração vai ser pai e mãe. Essa Uhum. geração que tem que tomar o medicamento para tudo. É exatamente. Essa geração ultramedicalizada, é bem isso. É isso, é isso. E aí o que eu anotei aqui para te devolver a palavra, do ponto de vista dos disruptores endócrinos, eles levam até o dano ao DNA. No meu trabalho do doutorado, eu descobri tanta coisa, além do que eu queria pesquisar, que a gente ficou muito impressionado. Só para você ter uma ideia, o bisfenol levou ao dano no DNA das células da aorta dos animais estudados. Então, assim, nós tivemos dano no DNA, tá? Pelo bisfenol A. O que eu vi e pesquisei e coloquei aqui no livro é que ele aumenta muito, a gente sabe, o estresse oxidativo, os disruptores endócrinos aumentam muito o estresse oxidativo. Isso vai afetar a espermatogênese, diminui a qualidade espermática, então pensando na saúde masculina, com efeitos transgeracionais, na mulher ou na fêmea, afeta os ovários, diminui a qualidade dos gametas femininos, diminui a chance do bom desenvolvimento adequado do embrião, aumenta o número de folículos ovarianos atrésicos. Então, Sim, aí com vai chegar aí certeza. na sua fala, diminui o número de folículos primordiais e o número de folículos primários do corpo lúteo e leva à apoptose dos folículos também. Então, aumenta as espécies reativas de oxigênio e leva ao dano do DNA, só pensando nessa questão do disruptor endócrino e de fertilidade. É isso que você tem visto, né, no seu consultório. É, eu trabalho com duas das maiores doenças geradoras de estresse oxidativo, SOP e endometriose, né? Duas doenças que a unidade foliculogênica, né? Você tem realmente esse estresse oxidativo lesando a capacidade da mulher, diminuindo a fertilidade. Está muito comprovado essa relação de estresse oxidativo com baixa qualidade folicular, né? Existe, por exemplo, uma redução do hormônio antimileriano, que é um marcador da reserva ovariana em virtude do estresse oxidativo exagerado. Isso acontece muito nas pacientes, por exemplo, que têm endometriose de ovário, o endometrioma, né, que foi o meu tema da dissertação do mestrado. Exatamente isso. Você pega pacientes que têm endometriose no ovário e a presença de um tecido estranho naquele local, gerando estresse oxidativo o tempo inteiro, diminui a qualidade do folículo, dificultando a mulher ovular com qualidade e, consequentemente, de engravidar. Doutora Ju Endócrino, minha irmã, que honra! A Ai, prestígio gente. dessa live aqui tá demais, Essa viu? live tá muito chique, Nossa Senhora, gente. é muito prestígio. Em pleno domingo. Em pleno domingo, no meio de praticamente um feriado, né? Que é para ser feriado depois de amanhã. Que honra, gente, que honra. Mas, André, é bem isso. Então, o que é que a gente tem visto? É que se a gente tem uma capacidade de, através de educação em saúde, de otimizar o padrão alimentar, por isso que eu acho que hoje o binômio médico-nutricionista, eles andam casados, não tem Não como tem como, dissociar. Eu também nem acho. sei onde é que começa uma especialidade e termina a outra. Acaba Para outra. mim, eles são assim totalmente Mãos entrelaçados. dadas. Exatamente, eu não vejo como você dissociar. Uma outra coisa importante é que a suplementação também, entendendo que suplemento é
complementar a alimentação, não é substituto. Então, não tem como comer uma fruta em cápsula, não tem como você consumir, né? Porque às vezes as pessoas acham assim, tá, eu vou fazer uma dieta porcaria, mas vou suplementar todas as É, cápsulas do mundo. é, Não né? funciona. Não é É, substituição alimentar, é suplementar o que você não é, consegue adquirir através de uma alimentação que já precisa ser saudável. Mas era uma das perguntas que você me mandou. Existem é. vários suplementos que têm uma ação importantíssima para melhorar a fertilidade das mulheres e dos homens também. Por exemplo, a melatonina como um potentíssimo Antioxidante. antioxidante ovariano. E uma coisa importante, eu Uhum. vou dizer aqui para as pessoas que estão aqui nos assistindo. A gente está extremamente. A gente sempre lembra da melatonina como o hormônio do sono, o hormônio É. que induz o sono, o hormônio que melhora a qualidade do sono, que inicia o sono, enfim. Só para vocês terem ideia, a melatonina que é produzida preferencialmente aqui pela pineal, ela é produzida pela retina, ela é produzida pelos rins, ela é produzida pela placenta e ela é produzida pelos ovários. E pasmem, a quantidade de melatonina produzida pelos ovários durante a ovulação é 5 vezes maior do que a utilizada na pineal para colocar a pineal para a gente dormir. Então, veja, e a função da melatonina produzida pelo ovário não é para ajudar no seu sono, é apenas para a função antioxidante. Para os colegas da Uhum. saúde que estão aqui, vão lembrar, existem 3 grandes enzimas importantíssimas, a catalase, a glutationa peroxidase e a superoxidismutase, que são enzimas ligadas a um potencial antioxidante, e essas 3 enzimas, elas são estimuladas pela melatonina. Então, assim, dormir bem é fundamental para a fertilidade, porque quem não dorme bem tem ainda mais uma produção baixa de melatonina, No corpo dificultando todo. ainda mais a sua produção, a sua defesa contra o estresse oxidativo. Porque a gente lembra que o nosso estresse físico, o nosso estresse emocional, isso é lido no ovário também como estresse oxidativo. Então, é extremamente importante. A gente sabe que existe uma relação entre cortisol e melatonina, e esses 2 hormônios, eles são antagônicos. Quando você... É aquela coisa mais fácil de você perceber a relação antagônica. Tem um estresse à noite e vai tentar dormir, você não É, consegue. Você tem deita. pico de cortisol, seu melatonina lá para baixo. Então, privação de sono, seja por estresse emocional, seja por estresse oxidativo, está associado a baixa qualidade de produção de melatonina, e isso é uma das coisas que pode impactar a sua fertilidade. É. Não, maravilhoso, exatamente. Aqui em casa, você sabe que aqui em casa eu tenho combinado aí, meu marido. À noite a gente não dá nenhuma má notícia para o outro, sabia? A gente aqui A em casa não só briga ser. até as 6, viu? Depois das 6 é só paz. É o Eu nosso não acordo disse aqui em briga. casa. Eu não disse briga, mas já que você falou, tudo bem, briga tá indo do meu. Mas, por exemplo, se a Até às gente vê uma má 18. notícia, eu morro de rir do meu marido desliga tudo para dormir, ele estuda muito isso, melatonina, muitos anos. Eu falo da melatonina aqui no livro também, que já comecei antioxidante, e ele fala para mim assim, ele desliga tudo, eu falo, nossa, mas você desliga. Quando a gente namorar, né, quando a gente se conheceu, eu falei, mas você desliga tudo? Sim, eu desligo tudo. Mas você, por quê? Né? Você tem filhos? Não, à noite não me dê nenhuma notícia ruim, me dá no outro dia, 7 horas da manhã. E Tudo aí a certo. gente. Olha, eu juro para você, não é brincadeira, a gente não dá uma notícia, a não ser que seja uma coisa assim, não tem jeito. Mas se não tiver jeito mesmo, a gente fala. Se tiver jeito, a gente deixa para o outro dia. E isso é um aprendizado. Você sabe que isso é uma coisa, parece brincadeira, mas é sério. São cuidados que a gente tem com o nosso corpo. Porque se Sim. você tiver uma notícia, a não ser, claro, que seja uma coisa extremamente urgente, mas você não vai dormir, o cortisol vai subir. E muito interessante quando você falou aí para mim, isso aí já vieram tantos outros insights aqui na minha cabeça, pensando na saúde da criança, né, André? Eu acho que nós temos. Eu vou puxando para a criança, você vai puxando para suas mulheres aí. Minhas ginemusas. Para suas ginemusas e meus musos babies aqui. Assim, eu vejo com muita preocupação. Eu já falava muito sobre essa história de epigenética, de tudo antes da pandemia. Veio a pandemia e eu me vi quantas vezes sentada pedindo a Deus assim para que os meus insights, os meus pensamentos eu estivesse errada. Porque, olha, eu não sei você, André, mas quantas mulheres engravidaram durante essa pandemia sem desejar?
estressadas, com maridos que perderam o emprego, tomando medicamento, bebendo, porque a quantidade de pessoas bebendo aumentou exponencialmente. Então, se a gente pensar na epigenética, ou seja, tudo que acontece de agressão no útero gera ali uma memória de pelo menos 3 gerações de doenças, de problemas de saúde. Quando a gente pensa num contexto de pandemia, que a pessoa está estressada, tem trabalhos que mostram, por exemplo, bebês que nasceram no pós-segunda guerra com cortisol elevado, adrenalina, as crianças já metabolicamente alteradas no nascimento. Imagina isso neste momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, eu acho que aquilo que a gente tinha de projeção da obesidade, por exemplo, a obesidade infantil de origem epigenética, que eu acho que é uma das maiores tragédias que a gente vai viver nesses próximos anos, essa mulher esse bebê que sofre agressão no útero por carência de nutriente ou por excesso, você imagina o que vai acontecer isso nos próximos anos, porque isso é tão impactante, nessa questão do estresse. E o quanto, André, uma vez eu fui dar uma palestra sobre o estresse na gestação no Congresso de Ortomolecular, o Congresso Internacional, o último que teve presencial. Eu assisti. Você estava lá? Ai, tem até print dessa sua aula. Meu Deus, que honra, Brasil! Tem um print Mentira! Juro por Deus. Tá usando o celular. Você está usando. Não acredito. Gente. Você colocava um fetinho aqui, as bolinhas verdes. As agressões. Uns raios amarelinhos. Lembro total. Exatamente. Essa palestra. Eu sofri tanto enquanto eu fazia essa palestra. Porque eu pensava assim, as pessoas estão tão preocupadas com o quarto, com o enxoval, com a porta do disco, com a maternidade, com a foto bonita no Instagram, com a reforma. Porque toda grávida arruma uma reforma na vida. E aí eu pensava o quanto as pessoas às vezes estão preocupadas até com o que vão comer, mas não poupam esse feto do estresse ambiental que leva o cortisol e que já altera todo o metabolismo do feto durante a vida intrauterina, levando a questões epigenéticas também, né? Sim, com certeza. Isso já foi provado, né? Por exemplo, as escolhas maternas. Sai um trabalho recente na British Medical Journal mostrando que mulheres que foram expostas ao tabaco durante a gestação, seja por fumativo ou passivo, ele gera uma metilação das histonas, que isso é visto 2 gerações para frente. Então, veja, você começa a ter esse dano mitocondrial e dano na metilação, na capacidade do organismo se defender ainda nos gametas intraútero. Então, assim, a gente precisa muito que cada vez mais as pessoas sejam mais saudáveis, e a forma de ser saudável é através do estilo de vida. Isso que o Dr. Ítalo levanta essa grande bandeira de estilo de vida como uma forma de promoção à saúde, é verdade. A gente investe muito mais em boas escolhas do que em medicação. Agora, eu estava lendo hoje que assim, achei maravilhoso, eu até postei isso nos meus stories, mostrando que as dificuldades, elas sempre existem, e a gente precisa escolher nossa dificuldade. Era assim, eu vi. Maravilhoso. Lindo. Dando umas porradas em todos nós. Foi. Assim, trabalhar muito é cansativo. Não ter dinheiro para pagar as contas também. Escolha sua dificuldade. Né? Ser obeso dá trabalho. Ser saudável também. Escolha sua dificuldade. Então, é bem isso. A gente precisa escolher qual é a nossa dificuldade. E eu acho que cada vez mais nós precisamos entender que, à medida que existe um aumento da nossa expectativa de vida, nós precisamos viver bem, porque não adianta viver em quantidade de anos sem qualidade de vida. Então, as escolhas, eu sempre digo, por exemplo, para as minhas pacientes, quando é que a mulher precisa, é minha terceira linha de pesquisa, não é nem de pesquisa, mas de atuação na prática de consultório, síndromes ovários policísticos, endometriose e menopausa. Então, eu sempre digo à mulher diz assim, doutor, quando é que eu devo começar a me preparar na menopausa? Assim, 1 ano antes, 2 anos antes de quando você nasceu. Sua mãe já tinha que ter começado lá, porque, por exemplo, a construção de massa muscular para que você chegue numa menopausa e diminua a sua chance de ter osteoporose, de você ter resistência insulínica, devia ter começado lá quando você era bebê, sua mãe te colocar no esporte, no balé, na natação, no esporte coletivo. Enfim, então, todas essas escolhas precisam começar lá na base. A gente tem que cuidar dos nossos bebês e nossas crianças para que eles sejam jovens saudáveis, adultos saudáveis e idosos saudáveis. E quando a gente pensa do ponto de vista, eu falo sempre isso com os pais, porque todos os pais, eles chegam para mim já com 40 anos, as grávidas já têm 40 anos, já estão... Então, como eu atendo, elas já vêm mais velhas.
E aí eu acho muito interessante, porque eu já falei com o pai uma vez, eu não tive como. Ele veio com a bebê na introdução alimentar, coisa mais linda, e a mãe também, e os dois mais velhos, 40 e poucos anos, ele obeso, com resistência à insulina, tomando metformina, ela também obesa e tomando medicamento, e o bebê na introdução alimentar. E eu não acompanhei a gestação, eles vieram a primeira vez na introdução alimentar. E ele disse: Ah, doutora, olha, para ela vai ser tudo perfeito, é só alimento orgânico, é Uhum. tudo. E eu olhava para ele, e aí você? Não, eu. Ah, e um jogando a culpa no outro, né? Ela dizia: Não, É. ele é e tal. E aí eu fui fazendo a consulta, mas eu estava tão incomodada, e eu disse para ele assim: Você já parou para pensar como que o senhor vai estar quando essa criança estiver adolescente? Eu entendo que o senhor está fazendo tudo por ela. É muito Uhum. amor, é investimento, veio na consulta, o senhor que só compra orgânico, mas o senhor está enchendo a boca para dizer para mim que é só para ela, porque vocês dois não se importam. Só que vocês só têm essa filha. Aí eu brinquei com ele: sua família é grande, você tem muitos irmãos mais novos? Ele disse: não. Eu disse: você já parou para pensar que, a não ser por um milagre, como o senhor vai estar se o senhor continuar com essa mentalidade hoje, quando essa criança for adolescente? Se nós estamos pagando o preço por sermos pais mais velhos, e é realidade dessa geração, não há nenhum Sim. julgamento nisso, é só uma constatação, nós também deveríamos pagar um preço e preocuparmos ainda mais com a nossa saúde. Porque a gente, quando os nossos pais estavam com a saúde toda lascada, a gente já estava grande para cuidar É deles. verdade. Mas hoje não, as crianças estão pequenas e nós estamos envelhecidos e a saúde lá embaixo, não é isso que a gente vê todo Uhum. dia? Exato, esse é o nosso dia a dia. Esse é o nosso dia a dia. Olha, tem tanta pergunta para você aqui que eu abri a caixinha ontem, mas assim, a principal que eu vi, que eu acho que vem dos nutricionistas, quem quiser colocar alguma perguntinha, gente, coloca na caixinha aqui embaixo. Tem uma perguntinha, que tem duas já, inclusive. Eu vou perguntar aqui, mas antes, todo mundo pode colocar na interrogação embaixo. Muito tem se perguntado pelos nutrientes. O que você pensa em Uhum. relação, André, aos nutrientes? Tudo bem, não há como a gente pensar na suplementação sem pensar na alimentação. Eu costumo Claro. falar que na preparo para engravidar, na gestação, entre um e outro, a Cris Toso, que é professora na minha pós, também está sempre falando isso, que entre suplementação e alimentação na gestação, fique com os dois. É para Isso. alimentar e suplementar, é para todo mundo. Até porque a gente tem que ter um intestino saudável para absorver esses nutrientes e tudo mais. Mas quando você pensa em nutrientes, suplementação mesmo, tem muita gente perguntando aqui de vitamina E, tem muita gente perguntando aqui sobre antioxidantes, coenzima Q10. Se você pega aí no seu público mesmo, feminino, nessas mulheres que te procuram, seja com diagnóstico de ovário policístico ou não, o que você pensa em termos de antioxidantes? O que você mais usa Olha, de uma forma geral? vou te dizer assim, claro que a gente tem que personalizar a suplementação para cada pessoa, dentro do objetivo, dentro do perfil inflamatório e de exames laboratoriais. Mas, de uma forma geral, vou te dizer como é que eu atuo. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa, e para a fertilidade isso tem um impacto muito grande, níveis adequados de vitamina D. Isso é extremamente importante. A vitamina D, Uhum. que é um hormônio muito mais do que uma vitamina, né? É classicamente colocado como vitamina, apesar de ser um hormônio esteroide, assim como a testosterona, como o estradiol, como todos os outros hormônios esteroides, ele é um hormônio que, para a fertilidade, é particularmente importante porque a gente sabe que o principal hormônio que facilita a gestação já vem até do grego progestare. A progesterona, que é o hormônio a favor da gestação, ele é um hormônio esteroide que vem de uma cascata hormonal a partir do colesterol, mas que uma das etapas limitantes para a ativação de uma enzima que chama 3-beta-hidroxiesteroide desidrogenase, nome esquisito, mas só para vocês entenderem, é uma etapa que faz com que a cascata hormonal consiga avançar para a progesterona, ela é dependente de níveis adequados de Vitamina D. vitamina D. Então, assim, a gente está dentro de uma sociedade que a gente chega, usa roupa. Não estou dizendo que é para você se expor ao sol o tempo inteiro, todo dia, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas vou É, dizer qual é a nossa realidade. tá. Nós saímos de casa com roupas de manga, entramos com protetor solar, entramos num carro que tem isso filme, passamos o dia trabalhando dentro de um ambiente com iluminação artificial, voltamos para casa à noite depois que o sol já se pôs. Esta é a nossa realidade do dia a dia. Então, eu estou cansado de pegar mulheres que chegam no meu consultório
tentando engravidar há 1, 2, 3 anos, e a gente olha, tem uma vitamina D de 7, vitamina D de E 8. 18, vitamina D Uhum. de 25. Então, entenda, do ponto de vista de fertilidade, uma coisa é você ter níveis de suficiência de vitamina D, tá? Suficiência de vitamina D são níveis acima de 20. Isso é suficiência. Deficiência abaixo de 20. Mas isso é apenas suficiência. Quando a gente está falando de fertilidade, alguns trabalhos têm mostrado que a gente precisa, por exemplo, no contexto da síndrome dos ovários policísticos, de uma vitamina D acima de 45 para mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Então, existem alvos terapêuticos de níveis de vitaminas para cada condição. Para Uhum. endometriose, entre 60 e 80, para SOP, acima de 45, suficiência acima de 20. Então, vitamina D, acho sim importantíssimo a suplementação, caso você não consiga fazer aquela exposição preconizada pelo Dr. Michael Holick, entre meio-dia e 4 horas da tarde, entre 10 a 15 minutos, com 90% do corpo exposto. Então, como essa realidade é um pouco não producente para o Coloca um nosso dia a biquíni e vai. dia, vou para lá, gente, meio-dia e 4 horas da tarde, acho meio complicado. Então, às vezes, talvez, se não fizer sentido para a sua realidade, a É, suplementação pode ser interessante. Outra é. coisa, a coenzima Q10, a coenzima Q10, ele tem uma ação antioxidante e uma coisa importantíssima. A coenzima Q10 para ovário, ele melhora a cadeia transportadora de elétrons que facilita a ovulação. Então, sim, tem trabalhos, por exemplo, no contexto de SOP. Eu sempre puxo essa dica que é a minha área que eu amo estudar. Então, por exemplo, Claro. na SOP, dose de 400 miligramas de coenzima Q10 melhoram os desfechos reprodutivos por melhorar a ovulação dessas pacientes. Então, sim, pode fazer sentido. Outro Quantos detalhe, miligramas? 200, você falou? 400. O 400 trabalho é miligramas. 400. Esse Tá. trabalho é 400. Então, existe. E outra coisa, a gente pode ir associando. Lembra, se você, por exemplo, é uma paciente obesa com dislipidemia que está em uso de uma estatina, que é uma medicação que bloqueia a via do mevalonato e bloqueia a produção de coenzima Q10, a sua dose tem que ser otimizada, Maior. tem que ser um pouco maior. Então, isso tudo, lembrem, o objetivo dessas nossas lives não é montar uma prescrição para vocês, porque isso a gente não pode fazer. Isso Claro, aqui tem que claro. ser individualizado. Isso aqui são É. dicas e ideias Dica. gerais de que sim, suplementação pode sim ser útil, fazer sentido e melhorar os desfechos reprodutivos dentro do que é interessante para vocês. Um outro detalhe Aham. também, lembrem que excesso de antioxidação oxida. Então, por exemplo, André, aconteceu que chegou uma paciente no meu consultório, eu ri tanto, esse Uhum. caso eu conto em várias lives. Ela chegou no meu consultório, mas ela tomava tanta coisa, tanta coisa. Era É, assim, ó, é, coenzima Q10, vitamina A, é, vitamina D, ômega 3, não sei o que, resveratrol, não sei o que. Aí eu disse, é. meu anjo, Eu pego todo dia. quem foi que te prescreveu? Ela disse, as lives. Aí eu disse, mas assim, como assim as lives te prescreveram? Doutor, todo dia eu assisto uma live, aí alguém E eu diz vou uma dose, eu anotando. anoto e já mando fazer. Eu disse, meu amor, pelo amor de Deus, não faz essa cabeça, não. Que esse excesso vale oxidar de tanto excesso de É, antioxidante. Então, tenham muito cuidado, porque a tem suplementação isso. em mãos habilitadas ela é incrível, mas na dose errada, ou você vai fazer xixi caro, colorido, que também não faz o menor sentido. Se você É, tiver num cenário inflamatório que você não vai absorver nada, a gente tem que entender é, qual é o momento de entrar a terapia de suplementação. é, E é, aí, para a fertilidade, mas é engraçado. E aí, é. para a fertilidade, eu também gosto muito do inositol. O inositol, que é um grande modulador da resistência insulínica, Insulina. infelizmente, nós sabemos que estamos diante de uma pandemia de obesidade, né? A pandemia de obesidade, ela também é tão grande quanto a da Covid. A gente tem Uhum. visto que existe um aumento imenso de É, obesidade infantil, de obesidade nas mulheres, de obesidade masculina, enfim, por conta desse nosso padrão de sedentarismo e fast foods. Enfim, é a é. realidade. Então, como a resistência insulínica ela é extremamente impactante na função ovulatória feminina, o inositol entra com uma grande estratégia de efeito antioxidante e diminuidor da resistência insulínica, melhorando também os desfechos reprodutivos femininos. Então, essa Uhum. tríade é uma tríade que, para mim, faz muito sentido e eu gosto muito de utilizar. Tenho muito boa resposta Uhum. no mínimo, essa tríade. Q10, vitamina D e inositol. Entre muitas É, outras, mas isso aí entre é meu, muitas.
Tem que pensar também no que existe de deficiência, né? Que é isso que você falou. Claro. Sobre essa questão também da autossuplementação, é uma realidade. Você imagina que você vê isso nas grávidas ou nas mulheres que você atende, e eu vejo as mães fazendo nas crianças. Então, eu também atendi, eu já atendi 2 casos que me chamaram mais atenção. Eu atendi uma criança que tomava tanta coisa, mas tanta com doses tão altas, porque normalmente na criança a suplementação de vitamina D, eu falo para os meus alunos no protocolo André Frix, eu falo muito sobre isso. O aluno chega para o protocolo, já fazer o insight aqui da propaganda do meu curso, protocolo André Frix é o meu curso online de nutrição materno-infantil. As inscrições estão abertas para a turma 6 até os próximos dias, está no link da minha bio. Então, assim, todo profissional da saúde pode fazer. Falo do preparo para a gravidez, da gestação, da infância, seletividade alimentar, obesidade infantil, disruptores endócrinos, tudo. Então, todo profissional da saúde deve fazer quando acabar a live, corre para o link da bio para não perder. Mas aí, André, ela sempre pergunta, os alunos sempre perguntam, qual que é a dose de vitamina D? Enquanto você fala, eu estou vendo aqui nos comentários, tem gente falando, a minha está 19, eu tomo 50 mil por semana. Tem Raquel Medina, pediatra maravilhosa, foi minha aluna do protocolo, está falando aí maravilhoso. Ela estava contando, eu estou vendo os depoimentos delas enquanto você fala e estou morrendo de rir. Mas tem gente falando, eu tomo 50 mil uma vez na semana e não sobe minha vitamina D. Vitamina D é muito individual. A minha percepção, as minhas grávidas todas, eu já tive uma gestante, André, que ela chegou para mim, já no 5º mês dessa gestação, ela já tinha tido 8 abortos anteriores. Ela disse para mim assim, Andréia, eu nem comprei uma meia, porque eu não tenho alegria, porque ela tinha abortos tardios. Eu não consigo acreditar, eu só vou achar que deu certo quando eu pegar essa criança no colo. Eu não consigo comprar nada, eu não consigo fazer nada de tanto medo que eu tenho, porque ela tinha perdido 8. Eu pedi exames dela, ela tinha vitamina D de 8. Ninguém nunca tinha dosado, ela já tinha tido 8 abortos. É inacreditável. Mas eu pego também, por exemplo, eu tive uma criança esses dias e tomando altas doses de vitamina D. E em criança, normalmente, na minha prática clínica, André, as crianças respondem muito melhor que a gente. Então, não é preciso, principalmente porque eles acabam tomando mais sol que a gente também, e eles respondem muito mais. Mas esse menino tomava tudo e mais um pouco, e 10 mil disso, e não sei quanto daquilo, e eu fiquei, e aí eu perguntei para a mãe, olha, que bom, assim, né, que ele está suplementado, mas eu estou querendo entender pelos exames, como é que foi, porque eu não estou vendo um exame, a senhora não me mandou exame. Ela disse, eu aprendo nas lives, doutora. Eu digo, meu Deus, eu fiquei repensando as lives. Aí eu assisto suas lives, assisto a live do doutor fulano, doutor Beltrano, doutor... eu vou anotando, e eu fui fazendo tudo. E eu disse, olha, agora vamos organizar essa bagunça. Você imagina o mundo que a gente está vivendo. E é perigoso. A gente tem que saber lidar com essas informações, né? Você deve ver isso todo dia também. O tempo inteiro, não. Eu estou te dizendo, tem pacientes que chegam e dizem, meu Deus, é tanta coisa, a senhora está fazendo um xixi caríssimo, sem necessidade de metade disso aqui. Né? Então, fiquem atentos, cuidado. E assim, como no Brasil, muita coisa entra como suplemento, que é livre de prescrição, você compra online, você compra na farmácia, você chega lá, o farmacêutico que está lá, você foi comprar um remédio para enxaqueca, aproveita, leva essa vitamina D, essa vitamina E, essa coisa ômega 10, leva, aí. Está ali do lado do caixa, você já pega mais uns 4, você vê aqui o pessoal na live falando, então tenham muito cuidado com suplementação, procure um bom profissional que entenda disso, para ver se vocês têm necessidade. Não vale a pena suplementar o que você não tem necessidade. Uma vez chegou um paciente com vitamina D de 85, ele disse, eu posso ficar usando assim, uns 10 mil por dia? Eu digo, mas para quê, meu anjo? Você já está com 89 sem suplementar, não precisa. Você já tem uma exposição solar maravilhosa. E um detalhe, viu, André? Em relação à vitamina D, ainda aproveitando, a gente vê que tem pessoas que estão, como essa colega, utilizando a dose de 50 mil por semana e não consegue subir. É preciso lembrar que a vitamina D, para que ela possa fazer a sua ação no núcleo da célula, o receptor, porque lembra que a vitamina D é um hormônio, o hormônio é uma chave e toda chave precisa de uma fechadura para encaixar. Então, a fechadura da vitamina D é vitamina A dependente, é um receptor retinoide. Então, não adianta você suplementar altas doses de vitamina D sem você fazer a proporcionalidade com vitamina A para que o receptor possa encaixar. Se você tem excesso de vitamina D, na ausência de vitamina A, você dimeriza a vitamina D e isso não causa a ação no núcleo da célula. Então, mais uma vez, xixi caro disfuncional. Então, entenda que a gente precisa entender
qual é o caminho que o hormônio precisa percorrer até executar a sua função. Porque todo hormônio é um mensageiro celular que precisa de um carrinho de transporte e precisa de um receptor para fazer a sua ação dentro do núcleo da célula. Então, a gente precisa entender, cada hormônio tem essa função. Tá? Então, se você está falando de hormônios, por exemplo, testosterona, estradiol, o carrinho é o SHBG e ele tem um receptor. Se você está falando da progesterona e do cortisol, o carrinho é o CBG e você tem um receptor. E aí é que entra os nutrientes. Às vezes você tem carrinhos e receptores que dependem de tirosina, que dependem de selênio, que dependem de vitamina A. Então, por isso que a suplementação ela é individualizada para o objetivo. E às vezes, se você está suplementando apenas aqui o hormônio e não está subindo aquele nível de hormônio, tem que entender o que é que está acontecendo aqui no meio. Por isso que recomendo que vocês, quando forem avaliar se tem indicação de suplementação, procurem um profissional que estude esse caminho para fazer. Porque, por exemplo, se eu quiser trocar uma lâmpada na minha casa, eu vou chamar um eletricista, eu não vou me meter, porque eu não sei nada de eletricidade. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa é a mensagem principal. Tem uma pergunta que eu estou selecionando, está bombando aqui, gente. Pode ir mandando as perguntinhas lá na interrogação, que vamos aproveitar essa presença ilustre aqui hoje. A Camila Monteiro está perguntando aqui, André, para você, endometriose e adenomiose aos 30. No que focar além da alimentação e atividade física? Lembra, a endometriose, aí, primeira coisa, vou te convidar para ir lá no meu canal do YouTube, do canal Dr. André Vinícius. Tem uma série de vídeos sobre endometriose. Uma série. Depois dá uma olhadinha, como é que faz diagnóstico, qual é o melhor antioxidante, como é que se alimenta, enfim. Fora isso que você já está fazendo, você precisa entender a doença. A endometriose, ela é uma doença hormonal e inflamatória. Então, é a presença de tecido da camada de dentro do útero, que chama endométrio, fora do útero, no caso da endometriose, e a adenomiose, que é um subtipo de endometriose, é quando as células da camada onde fica o bebê, que chama endométrio, ao invés de estarem ali, elas vão para a camada muscular, que é o miométrio. Então, a adenomiose é a endometriose do miométrio. Então, entendendo que é uma doença hormonal que cresce com estrogênio, a gente precisa, caso você esteja numa estratégia que não quer engravidar, de um bloqueio hormonal. Então, é fundamental um tratamento que diminua o estrogênio, ponto 1. Mas, em paralelo, você precisa do bloqueio inflamatório. E aí é que é indispensável uma alimentação saudável. Existe um padrão de alimentação que é muito interessante de maneira inicial para as pacientes que estão descompensadas e inflamadas com endometriose, que é o Low FODMAP Diet. Não é um padrão de alimentação para a vida inteira de uma paciente, mas num contexto de inflamação e de má prognóstico, a Low FODMAP Diet, que foi desenvolvida no Instituto Monash da Austrália, é excepcional, que é um padrão de alimentação anti-inflamatória, baixos níveis de carboidratos e fruto, óleo de sacarídeos e polióis, muito interessante. E, dependendo disso, você precisa de antioxidantes e de suplementação anti-inflamatória. Então, por exemplo, o que é que tem evidência científica? Resveratrol tem uma boa ação para endometriose, ômega 3 em doses mais altas tem uma boa ação para endometriose, o piquenogenol tem uma ação muito interessante, a cúrcuma tem uma ação interessante. Então, essa parte de suplementação é excepcional também para endometriose. Maravilha. Tem uma pergunta aqui. Tem gente, parará. Olha essa pergunta que interessante aqui. Doutores, conseguimos ter um bom acompanhamento online? Gente, eu achei ótimo isso, sabe por quê? Você sabe, André, que eu, antes da pandemia, falava assim, não, eu nunca... Aquelas coisas de pagar a língua na vida, né? Eu não podia atender online e eu falava, nem quero atender online, porque eu gosto muito do toque, de examinar o paciente, estar junto ali, de estar pertinho. Aí veio a pandemia, nós ficamos todo mundo de olho arregalado, o que vai acontecer da gente? Vamos começar a atender online. Eu comecei no mesmo dia que liberou, claro. Hoje eu sou apaixonada, porque assim, André, eu fico conectada, a gente se conecta, é impressionante essa troca de energia. Eu tenho atendido muito online, estou voltando presencial, mas assim, ainda muito online. Eu tenho acompanhado gestantes e crianças no mundo todo. Sim. Na Europa, mães que não têm
aquela coisa de vai no pediatra e resolve, uma cultura muito diferente, um acesso à saúde muito diferente. É impressionante. Eu não sei da sua área, o que você está achando em relação a Também, isso. O que você acha? Ela está perguntando aí nesse sentido da mulher que quer engravidar ou que tem SOP, enfim, dá para você fazer esse suporte? eu acompanho muitas pacientes também de fora do Brasil. Muitas brasileiras que moram fora do Brasil, Isso. né? Na Europa tem muito, em Portugal eu tenho infinidade de pacientes de Portugal, na Espanha, na Austrália, na Inglaterra, na Suíça, enfim, vários locais. E o que é que acontece? Óbvio que a paciente precisa ter alguém que a examine. Não existe Isso, como ter uma. isso. Por exemplo, eu não consigo fazer um Papa Nicolau virtual. Não Claro. chegamos a esse nível, mas Ainda não. exatamente, mas é importantíssimo que a paciente tenha um médico que a acompanha localmente, pelo menos para fazer a parte do exame físico, que eu não consigo fazer online, mas a parte de acompanhamento, se a paciente consegue fazer os exames lá. Eu tenho várias pacientes com endometriose brasileiras que acompanham fora, porque a visão do europeu em relação à endometriose é muito limitada. É anticoncepcional e acabou. E acabou. É anticoncepcional se não quiser engravidar e fertilização se quiser engravidar e não ter outra opção no meio do caminho, né? Então, assim, eu tenho muitas pacientes, a gente consegue sim. Eu não sei se para o próximo ano eu vou conseguir manter as minhas consultas online. Eu ainda tenho agenda aberta para online, mas assim, já está para o próximo ano, mas eu não sei se eu vou continuar ano que vem, porque eu amo presencial, assim como você. Eu amo essa presença física. Então, talvez eu vá só manter as que eu já estou e não pegar novas pacientes para a parte online. Mas eu acho extremamente viável, desde que, obviamente, a pessoa consiga ter alguém que a examine, especialmente dentro da minha área de ginecologia, e fazer os exames no país de origem. Porque às vezes é uma limitação. A gente vê muito. Os Estados Unidos, eles odeiam pedir exame. Eles querem apenas avalizar clinicamente e acabou, é só isso. E se fizer na gestante, eles vão tirar só... Um hemograma e tudo certo. Um hemograma, exatamente. Só um hemograma e tudo certo. Deixa eu te falar outra coisa. Peraí. Uma outra pergunta que eu queria fazer, André. Tem a pergunta da Mia aí que fala assim: tem como reverter o reflexo da alimentação da minha avó na saúde da minha filha, que ainda vou gerar? Eu achei interessante. Fala do seu ponto de vista aí, André, e depois eu vou falar aqui também o que eu acho em relação a isso. Acho maravilhoso, porque assim, você sabe que esse efeito é o efeito cumulativo. Então, a gente sabe que, por exemplo, o óvulo que uma mulher está ovulando esse mês, esse recrutamento desse dado começou um ano antes. Então, quando alguém fala de programação gestacional, pronto, uma pergunta super tranquila. Doutor, quantos meses antes eu devo me preparar para engravidar? Um mês antes está bom? 3 antes está bom? 4 meses antes está bom? Então, assim, se a gente for falar de biologia molecular, pelo menos 12 a 18 meses, que é o tempo que a gente tem de mexer com esse óvulo que vai ser recrutado daqui a um ano e meio para frente. Então, sim, você consegue, dentro de uma estratégia de mais ou menos um ano e meio, reverter eventuais danos que podem ter ocorrido naquela célula germinativa que vai gerar a sua futura bebê. Então, sim, pode. Ótimo você ter falado disso, que aí eu vou falar também sobre um outro ponto de vista. Porque o que a gente vê hoje? Essas questões epigenéticas, ou seja, quando existe... O que é epigenética? Falando de uma linguagem muito simples para que qualquer pessoa possa entender. Então, a gente tem os nossos genes lá, e a gente tem, através do ambiente, esse ambiente vai trazer radicais, por exemplo, a metilação traz um radical metil e acopla lá no nosso gene. E os estudos mostram que as questões nutricionais são as que mais levam a problemas epigenéticos. Então, quando o bebê tem o DNA dele ali, que é fruto da fusão da mãe e do pai, e ele vai ter, e esse DNA não muda. Mas esses radicais, eles são acoplados nesse DNA. Então, a forma que ele vai expressar os fenótipos, a forma como ele vai expressar a saúde dele, vai depender do que ele tem do DNA, mas do que ele sofreu de epigenética ao longo, principalmente da gestação. Pode acontecer em outros períodos da vida, mas certamente, se a gente tiver que escolher um único período, que é o período de maior risco, é o período da gestação. É só a gente pensar que fecundou uma célula em 9 meses
40 semanas você vai ter uma pessoa de 3,5 kg, quer dizer, nunca na nossa vida vai acontecer esse milagre tão grande quanto é na gestação. O que a gente vê aí? Que essas agressões vêm principalmente da alimentação, da falta de nutrientes, talvez do excesso de alguns nutrientes, da alimentação rica em gordura, açúcar, gordura trans e um monte de outras coisas, como agrotóxicos, disruptores endócrinos e tudo mais. Isso vai levar a agressões. Por isso é tão importante o preparo para engravidar que o André está falando. Porque quanto mais saudável essa mulher tiver na gestação dela, desse filho, mais saúde ela está colocando ali na vida dessa criança que está sendo gerada. E o contrário também. Então, do ponto de vista da alimentação, isso é muito impactante. Agora, o que eu percebo, André, pensando assim na saúde dessa criança e das próximas gerações. Por isso que eu falei que a obesidade infantil de origem epigenética é uma das maiores tragédias dos próximos anos. Porque a gente tem hoje muita obesidade infantil, muito. Mas a gente tem muita obesidade infantil também, por exemplo, da criança que engordou na pandemia, da criança que engordou porque os pais se divorciaram. É aquela criança que não nasceu programada para ser obesa. Ela se tornou por alguma coisa que aconteceu ali no ambiente, ao longo da vida dela. Agora, existe essa agressão no útero. Quando a gente agride no útero, ele tem que poupar, porque ele tem que sobreviver. Sim. Se ele está sofrendo ali mecanismos epigenéticos, ele tem que sobreviver. E ele vai sobreviver como? Basicamente sendo um poupador. E aí, quando ele nasce, que está num ambiente normocalórico, por exemplo, ele vai ser... ele vai ter esse potencial. A gente tem hoje, André, por exemplo, eu tenho bebês no consultório, que claramente aí a gente tem as questões da cirurgia bariátrica, a gente tem questões de pais que foram obesos em algum determinado momento da vida, enfim. Quando a gente vai fazendo a anamnese, a gente vai levantando isso tudo. Lá no protocolo Andréa Fricks, no curso online, eu explico isso, inclusive como fazer a anamnese. Porque você tem que desconfiar da obesidade infantil de origem epigenética. Eu tenho no consultório bebês que as mães falam assim, Andréia, eu tenho vontade de deixar ele comer tudo. Eu tenho vontade de colocar uma bacia de fruta, porque eu acho que aos 7 meses ele vai ser capaz de comer uma bacia de fruta, porque ele não sacia. Então a gente está vendo hoje, André, o quê? Que essas agressões no útero, ou essa história dessa mulher que foi sua paciente, ou da mãe dela que foi lá atrás e que fez tudo errado, está fazendo com que a gente tenha uma geração de crianças que já nasceram para, independente do meio, serem poupadoras de tudo, e elas estão ficando esses obesos de origem epigenética, que tem um problema enorme porque ela cursa com a resistência à insulina. Então, eles chegam com resistência à insulina 7, 8 anos, com esteatose hepática com 8, com síndrome metabólica com 9 anos. Isso é muito trágico, né? O que eu acho que a gente tem que fazer, que a Mi está falando, por que eu estou contando isso tudo? Porque tem um artigo, um estudo longitudinal que foi feito, que mostra, André, que eles pegaram o quê? Todas as crianças que nasceram, o bebê CIUR, que teve crescimento intrauterino retardado, né, para quem não sabe, ele é um bebê programado epigeneticamente. O CIUR, fatalmente, ele sofreu uma agressão no útero. Porque, seja lá qual foi o motivo, pode ter sido uma questão anatômica, pode ter sido um trauma que a mulher teve, mas o que aconteceu, que faltou nutriente para ele, ele já nasce. O que esse estudo fez, André? Eles pegaram essas crianças CIUR, todos os bebês CIUR, e eles acompanharam esses bebês até a adolescência. Um estudo longitudinal muito impactante. E aí eles compararam aqueles que foram amamentados ao seio, eu falo, vou ficando arrepiada, os que foram amamentados até 3 meses, os que foram amamentados até os 6 meses, os que não foram amamentados, que tomaram forma desde o nascimento. E mostraram que aqueles que não foram amamentados se tornaram obesos na adolescência. E aqueles que foram amamentados tiveram assim uma redução do risco de obesidade ou estatisticamente não se tornaram obesos, mostrando que o aleitamento materno dessa mãe que está saudável parece reverter, sob esse ponto, as questões epigenéticas, porque todo mundo era CIUR. Sim. E aí, o que eu falo? Eu fiz uma websérie essa semana, não sei se você deve ter visto, que é a Nutrição do Futuro. Sim. Você estava lá? Você assistiu as aulas? Gente, tô passando vergonha nessa live, Brasil, porque tudo que eu falo que eu fiz, ele já assistiu, que honra, gente. Eu acho que é essa a realidade, o mundo mudou. O mundo mudou, os profissionais da saúde têm que acordar para essa realidade. Não dá para a gente cruzar os braços e falar assim, isso é modismo de médico falar de vitamina D, isso é modismo falar de longevidade saudável. Esse profissional que fala isso, ele ficou no passado. O mundo mudou e o profissional tem que se atualizar, senão ele não vai se sustentar e não vai fazer diferença na vida das pessoas. Porque, olha bem, um pediatra, um nutricionista, eu e você, a gente pode lutar pelo aleitamento materno. Sim. Nós já estamos mudando o mundo com essa realidade. Não é cruzar o braço e falar, não, agora vamos deixar a banda tocar e correr e vamos ver o que vai dar, na verdade? Exatamente. Né? E são coisas simples, né? Por exemplo, às vezes o pessoal reclama, eu tenho uma filha de 4 anos e desde que ela nasceu, que
eu sempre digo, ó, o paladar da criança é dos pais. Não tem essa história, a criança adora bala fina, criança, ela adora um chocolatinho. Não tem que adorar nada. O paladar é você que define o que é saudável. Então, assim, enquanto for eu que tiver o pulso disso, quem vai escolher o que é saudável para minha filha sou eu. E aí, por exemplo, eu tenho um ambulatório aqui na Universidade Federal, eu sou professor de ginecologia da universidade, e chegaram, ano passado, não, estamos em 2021 ainda, esse ano, no comecinho do ano, né, começaram a chegar, não, mentira, foi ano passado, começaram a chegaram no meu ambulatório, apesar de eu não fazer pediatria, mas chegaram meninas 6, 8, 9 anos com puberdade precoce. 6 anos, 7 anos, 8 anos, tudo com puberdade precoce. E quando a gente começava a olhar, tudo criancinha com sobrepeso, obesidade infantil. Então, mamães que estão aqui nos assistindo, lembre-se, é muito bonitinho dar um sorvetinho para ela, é só uma vezinha no domingo. Gente, você sabia que quando você cria na sua criança, eu vou falar no sexo feminino, na sua bebê, na sua filha, resistência à insulina, e você começa a acumular gordurinha abdominal, a gordura abdominal é rica em uma enzima chamada aromatase, que produz estrona, que é um hormônio estrogênico. E a produção de estrona na gordurinha da sua filhinha, que está comendo balinha bonitinha, colorida, que está comendo chubinha, que está comendo sorvetinho no final de semana, liga o eixo hipotálamo, hipófise, ovário. E aí você dá uma menarca na sua filha de 6 anos de idade que altera o potencial dela de crescimento, que aumenta a chance dela de desenvolver câncer de mama, câncer de endométrio, resistência insulínica, ovário policístico, infertilidade, obesidade, uma série de condições. Porque você achou bonitinho a sua filha tomar um sorvetinho no final de semana, ou porque sua filha chorou, porque ela viu tomando sorvetinho. Então, assim, parem de vitimizar. Quem escolhe a saúde dos filhos são os pais. Então, essa informação que a gente está trazendo aqui é para que vocês possam fazer as escolhas para as crianças de vocês serem mais saudáveis. E isso vai impactar nos seus netos, e vai impactar nos seus bisnetos, e isso aqui vai passar de geração para geração. Então, tenham consciência. O objetivo de vocês é tenha conhecimento e aplique esse conhecimento, pelo menos no seu microcosmo. Aplique em casa. Pega esse conhecimento e faça dentro do seu microcosmos em casa, que você já vai conseguir compartilhar. Então, sim, eu sou chatíssimo em relação à alimentação da minha filha, super chato, e vou continuar fazendo isso. A colega aqui colocando, eu sou endócrino pediatra, nunca atendi tantos casos de puberdade precoce, eu também. Muita. E ela está alertando aqui que ligada ao aumento de peso na pandemia, né? Claro, liga o eixo. Exatamente. E também os disruptores endócrinos. Eu vou deixar uma pergunta para você que você lê aqui, da Elisa. Enquanto isso, eu vou falar que tem muito endócrino pediatra aí, e pediatra, Ana Paula e todo mundo. Gente, eu estou lançando essa semana o protocolo Andréa Fricks, a 6ª turma do protocolo Andréa Fricks, que é o meu curso online de nutrição materno-infantil, onde eu abordo todo o preparo para engravidar, gestação, infância, os primeiros anos, seletividade alimentar, obesidade infantil de origem epigenética. O curso é extremamente completo, está no link da bio. As inscrições vão se encerrar ao longo dessa semana. Já é a 6ª turma. O curso quando eu estava falando do aleitamento materno, André, eu estava falando por conta dessa questão do protocolo também, porque eu falo que o protocolo Andréa Fricks é justamente ensinar para pediatras, nutricionistas, obstetras, ginecologistas, que não existe um protocolo engessado e que o nosso protocolo de atendimento tem que ser individualizado. E que eu tenho que lutar por essa criança, por essa mulher, o módulo de acompanhamento da mulher na pré-gestação, antes de engravidar. Falo muito de disruptores endócrinos, todo mundo fica muito impressionado com esse módulo, tem muita ferramenta prática, mas por quê? Porque o pediatra tem que fazer, o nutricionista tem que fazer, o ginecologista tem que fazer, o odontopediatra tem que fazer, para a gente entender esse novo cenário, como a Ana Paula está falando aí. A quantidade de crianças. O que eu estava dizendo antes, aquela hora, é que se antes da pandemia o meu consultório já era lotado, como o dela, de casos de obesidade, de doença autoimune, de alergia, de seletividade alimentar. Você viu, deve ter assistido na websérie falando sobre isso, a quantidade de crianças seletivas com dificuldades alimentares, com transtorno de processamento sensorial. O profissional do futuro, ele tem que saber agir nesse contexto. Por isso que eu criei o protocolo Andréa Fricks, porque para capacitar esses profissionais a fazerem a diferença nessa geração.
O link está na bio do meu Instagram. Quando acabar a live, é só correr para lá. André, você pode responder mais essas perguntas? A gente já tem 1h10 de live. Por mim, Vamos fico lá. você aqui Eu até tenho o tempo que mais você 10 quiser. minutos. Então, minha filha está ali já. Papai, eu disse, toma um pouquinho. Imaginei. Eu vi você olhando. Vamos responder mais essa, então? Vamos sim. Primeiro, eu Tá. queria dizer uma coisa. Número um, te parabenizar por várias coisas. Número um, por você Obrigada. ter feito esse websérie, um websérie gratuito, de informação, de muito conteúdo. Assim, foi uma Foi. girada de chave em várias coisas Foi. para mim também. Que Te ótimo. Tá no parabenizar link por da esse, bio ainda. Dá para fazer ainda, quem perdeu. te parabenizar por esse curso. Eu vou me inscrever no seu curso. Quando terminar a live, eu vou me Ai, inscrever no seu curso, porque assim, que honra. eu acho maravilhoso. Eu sou inquieto em relação ao conhecimento e eu acho que a gente tem que valorizar os colegas que se dedicam a facilitar a vida. Por exemplo, eu tenho um protocolo só para a gente fez junto com o Sérgio, a gente fez isso. Compilamos 3 anos de estudo e de uma forma mastigada para a pessoa conseguir acessar. É, Infelizmente, a turma já está fechada. A gente acabou agora. Ontem a quarta turma encerrou, só não temos na data. Mas próxima. assim, na próxima. Mas te parabenizar, porque são poucas pessoas que têm a coragem de tentar quebrar com o tradicional. Assim, ser disruptivo nesse mundo atual é tão difícil, porque exige muita dedicação. A gente se dedica à família, se dedica aos estudos, se dedica ao É, trabalho, se dedica às redes sociais. E a gente é. conseguir compilar isso de uma forma que a gente possa passar e compartilhar esse conhecimento é algo que merece muito mérito. Então, muito parabéns por tudo que você Que está honra. fazendo. Fico mega Que feliz, honra né, do convite de estar aqui participando ainda desse seu lançamento. desse lançamento. Recomendo super aos colegas que estão aqui assistindo. Não fiz seu curso ainda, mas vou fazer. Mas assim, já te Que honra. conheço e já assisti muitas coisas. Eu lhe conheci neste evento de 2018. Eu estava presidindo a mesa subsequente a que você estava dando aula, no Hum. Congresso de Ítalo, em 2018, não, 19, Ah, antes da sim, pandemia. sim, Eu estava sim. presidindo uma mesa que você apresentou antes, eu ia presidir. No mês seguinte, eu cheguei já para assistir sua aula, que foi maravilhosa. Assim, eu lembro de todo mundo lhe aplaudindo de pé nesse evento. Então, tenho Foi plena lindo. convicção que o protocolo deve ser uma extensão daquilo É, naquele é, momento. E aí, é, vamos é lá para a isso. próxima. Para de rasgar a Vai. seda, que você é Corti... maravilhosa mesmo, mas vamos para Ah, a próxima. obrigada. Que honra, André. Fico muito honrada. Cortisol baixo em 13. Pode atrapalhar a fertilidade? Precisa repor? Da A Elisa. polêmica grande, viu, Elisa? Primeira coisa assim, Elisa, antes de pensar em repor o cortisol, é tentar identificar quais as causas do seu hipocortisolismo. Só para teres ideia, isso é muito interessante, existe uma pandemia de hipocortisolismo também por N fatores, mas o principal chama-se privação de sono. O cortisol ele é um hormônio que está ligado ao ciclo circadiano e ele tem uma produção noturna no sono REM entre meia-noite e 4 horas da manhã. Então, antes de avaliar se você precisa fazer uma reposição, e o cortisol, por exemplo, ele tem uma ação importantíssima no recrutamento folicular e foliculogênese. Então, deixa Uhum. isso aí, eu tenho uma aula linda sobre isso no protocolo SOB. Mas, só para te dizer, primeira coisa, antes de avaliar se você tem indicação de repor ou não, não é só o Uhum. nível, mas tenta primeiro se programar para fazer uma higiene do sono, um ajuste da qualidade do seu sono noturno, uma redução do seu cortisol noturno, que é importantíssimo para que você induza melatonina para ter um sono de qualidade. Então, coisas simples que vocês que estão aqui podem fazer. Desligar essas LEDs e lâmpadas depois das 20 horas. Fazer meditação. Meditação diminui muito o cortisol. Tem um aplicativo de graça aqui no iOS e tem também para Samsung que chama medite.se, que é do Tadashi Kadomoto. Maravilhoso, ajuda. Tem vários trabalhos científicos mostrando que meditação, técnicas de mindfulness, técnicas de meditação, acupuntura ou técnicas de respiração ayurvédica, né? Respira contando até 8, inspira até 8, expira até 4, baixam o seu cortisol antes de dormir. E isso libera melatonina, que faz com que você produza cortisol adequado nessa janela da madrugada, para que o cortisol possa dar pico quando você acorda pela manhã. Então, antes de pensar em repor, primeiro tenta ajustar a sua qualidade de sono, que é a principal causa de hipocortisolismo na atualidade.
Olha, tem tanta pergunta aqui que eu já quero te convidar para outra live, quando você puder. Para não dizer que eu estou te ocupando muito, eu vou deixar você me convidar, tá? Vê aí quando você achar Pronto, que... vou olhar Vê e aí sua organizo. agenda, me Vamos. convida. Quando você também estiver Você vai ser lançando um minha convidada curso... no meu. Pronto, ótimo. Pronto, ótimo, já fico combinado com muito prazer, com muita alegria, vou com certeza, ouço muito, conheço muitos colegas também que já fizeram seus cursos, muitas alunas minhas, ex-alunos também já fizeram, e eu acho que é assim mesmo, eu acho que o aluno tem que ir lá, tem que fazer lá, tem que vir aqui. Quando a gente trabalha capacitando o profissional da saúde, é muito lindo, porque a gente amplia a nossa gama de atuação. Talvez, eu estou vendo um monte de paciente minha falando aí, dando depoimento. Tem a mãe da Helena, Amanda, maravilhosa, falou assim: doutora André é um anjo, mudou a vida da Helena, agora ela pode tomar açaí. Uma paciente minha linda, que era apaixonada por açaí, mas teve um processo alérgico, enfim, agora ela está maravilhosa, e ela me manda foto tomando açaí, toda feliz. Mas é lindo, porque assim, talvez eu não vá atender aquela criança que está lá no Rio, mas aquele pediatra que estudou comigo, que fez o protocolo, vai atender e vai fazer a diferença. Mais do que tudo, o mais importante é a gente ser um agente de transformação nessa geração. E a mesma coisa com você, às vezes a paciente não consegue passar com você pela agenda, por tudo, mas ela vai estudar ou ela vai ser atendida por um Pelos meus médico alunos. que foi seu aluno, e que é lógico que vai ter o jeito dele fazer, porque é para ser assim mesmo, mas que se ele for um bom aluno e ele for dedicado, ele vai fazer a diferença nessa geração. Estou vendo mais um monte de gente maravilhosa nessa live aqui. Por mim, eu ficava aqui mais 1 hora, mas eu vou te liberar, que é para você não se assustar e não querer mais fazer live comigo. Não, mas é um prazer, é um prazer. O prazer é todo meu. É porque como eu vivo nessa correria, né? Eu atendo em São Paulo, eu dou aula em São Paulo, eu fico nessa ponte aérea correndo entre a Paraíba Tem e que São Paulo. dedicar a família. Quando eu estou no feriado, é porque eu nem viajei para curtir a filhota. Então, exatamente, só por conta disso, vou pedir licença para vocês. Exatamente. Vou lhe deixar fazendo aqui só as suas avaliações finais do pessoal do seu protocolo. Mas faz muito, só mas um coração muito para a gente tirar uma foto. Faz aqui, ó. Printa. Espera aí. Pronto, para a gente poder salvar. Eu vou deixar a live salva, André, sem palavras para te agradecer. Imagina. Eu vou ficar para finalizar com eles aqui, mas que Deus te abençoe, que você cada vez cresça mais, que o seu conhecimento alcance milhares e milhares e milhares de pessoas e que você continue fazendo a diferença nessa geração como você tem feito. Amém, minha querida. Obrigado a todos que estiveram por aqui. Boa sorte no curso, façam o curso, eu vou me inscrever daqui a pouquinho. Maravilhoso, vai ser uma honra para mim. Muito obrigada. Obrigado. Gente, obrigada a todo mundo que está aqui.